Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de resolução aqui do canal. Eu me chamo Vitória. Criei esse canal com um projeto de tentar ajudar os vários estudantes, os vários vestibulandos, a encontrar materiais de boa qualidade para resoluções, para acompanhar as resoluções, que é uma etapa fundamental no processo de aprendizado, é a correção. Então, portanto, irei realizar as correções não só do SSA, que é o seriado de Pernambuco, como também de outros vestibulares famosinhos, né? Em breve vamos ter a aplicação da prova da UNEB em janeiro e eu estarei realizando, muito que provavelmente, a primeira e a segunda fase da UNEB. Então, o primeiro e o segundo dia, também de humanas. Estou pensando nessa possibilidade. E também resoluções de outros materiais, como, por exemplo, materiais didáticos, muito famosinhos aí, não só nos vestibulares, como também em vários concursos, como, por exemplo, a do Feltri de Química, os Berco e Salvador de Química, temos também a Mabs e Marto de Biologia, tópicos de Física. Então, a gente vai fazendo aí de forma híbrida até conseguir concluir esses materiais, tudo bem? Então, se esse vídeo te ajudar, e se de alguma forma você vê que esse canal vai ser bom para você, deixa seu gostei aqui embaixo. Deixa também um comentário, seja ele positivo, agradecendo, não sei. Negativo pode deixar também, porque eu vou acatar como uma forma de conseguir melhorar, né, a qualidade dos vídeos e tudo mais. E se inscreve no canal. Vamos ter conteúdo praticamente todos os dias aqui para vocês, tudo bem? Então vamos lá para resolver essa questão. Ele fala aqui da hipófise, né? Hipófise de antemão já penso que é uma glândula pineal localizada lá pelo hipotálamo, né? Então vamos lá. A hipófise tem grande influência sobre o crescimento e todo o funcionamento do corpo, correto? Gente, a hipófise, ela é muito importante, principalmente para regulação e liberação de hormônios, tá? A neurohipófise acumula e libera dois hormônios produzidos no hipotálamo, A e B. Então, a gente vai ter, portanto, o hipotálamo aqui em cima, né? E esse hipotálamo, a gente vai ter a neurohipófise e a gente vai ter a adenohipófise. A neurohipófise, ele vai acumular e liberar dois hormônios que vão ser produzidos aqui em cima, né? A gente vai ter, portanto, o hormônio A e a gente vai ter o hormônio B. Aí ele me dá aqui o efeito, portanto, do hormônio A e o efeito, portanto, do hormônio B. A adenohipófise, isso por sua vez na neurohipófise, tá? A adenohipófise, eu tô resumindo o que o enunciado tá me falando. A adenohipófise produz diferentes classes de hormônios. E aí ele me diz 5 hormônios trópicos que atuam sobre outras glândulas endócrinas e não trópicos, né? Então, os trópicos são aqueles que vão atuar sobre outras glândulas endócrinas e os não trópicos que iriam fazer o contrário disso. Então, aqui a gente tem 5, certo? E ele me dá aí um spoiler de quais hormônios são esses. Eu já tenho, portanto, aqui um que acaba sendo uma intersecção das glândulas mamárias, então vamos interpretar aqui o que a questão está me pedindo. Assinale corretamente os números arábicos e as letras com os hormônios da adeno e da neurohipófise e suas funções. Então, vamos começar pela a neurohipófise, que a gente tem essa criação só de dois hormônios aqui, né? Na neuro. Beleza, vamos lá. Então, a neuro, como ele pede respectivamente em relação a adeno e a neuro, como a neuro são pouquinhos, a gente já consegue matar aqui pensando. A neurohipófise, gente, a neurohipófise, ela vai, tá, principalmente armazenar e liberar, dependendo, portanto, do seu comportamento final, de onde vai armazenar e ficar e para que vai ser utilizado. Então, vamos lá. A neurohipófise, aqui no A, ela vai liberar principalmente a ocitocina. A ocitocina, eu descobri no simulado, inclusive, que ela é muito usada para o trabalho de parto, não é isso? Então, a ocitocina ela vai auxiliar no trabalho de parto
e principalmente atuar nas glândulas mamárias e no útero. Então, a gente vai ter aqui, portanto, a famosa ocitocina. Opa, grosso demais. Então, aqui a gente vai ter a ocitocina, tá? Por sua vez, a gente vai ter o B. O B aqui, ele vai estar relacionado, né? Se você parar para prestar atenção, a esse mecanismo aqui. Só lembrando, a ocitocina, ela está relacionada às glândulas mamárias e à questão do útero também. Por isso que ela é muito importante para o trabalho de parto. Então, no trabalho de parto, a gente libera muito ocitocina, né? Nós mulheres. Então, é comumente, então, secretado aí. Já o hormônio B, na neurohipófise, a gente tem aqui o néfron. O néfron, gente, ele faz parte do sistema urinário da gente, né? Você poderia fazer essa semelhança com a própria fisiologia humana, quando a gente estuda a questão dos rins, né? Então, ele tem uma relação, o hormônio B, portanto, com os rins. Então, eu posso pensar, portanto, o único lógico seria o ADH, que é a famosa vasopressina. Vasopressina, né? A vasopressina, ela é muito usada, portanto, para atuar nos néfrons, que fica, portanto, nos rins, para fazer essa regulação, portanto, dos rins, tá? Então, eu vou ter, portanto, aqui o ADH, que é a vasopressina, certo? Então, vai atuar nos néfrons aí, fazendo, coexistindo para uma homeostase do nosso sistema urinário, tá? Aí a gente vai para a adenohipófise. Isso a gente tá fazendo com cada um deles de forma bem tranquila, para chegar nas alternativas e conseguir matar aí a alternativa certa sem nenhum estresse. A adenohipófise, gente, ela vai, por sua vez, produzir hormônios trópicos. Que seriam os hormônios trópicos? Seriam aqueles hormônios que vão estimular outras glândulas do nosso corpo, tá? E também aqueles hormônios que não são trópicos, que não influenciam outras glândulas, tá? Eu vou ter o primeiro exemplo, tá? Que é responsável para a produção de leite nas mulheres. Ele coloca aqui o exemplo das glândulas mamárias. Então, a prolactina, ela atua nas glândulas mamárias na produção de leite. Então, a gente tem aqui a prolactina. Esse é um daqueles assuntos que também, de novo, mais uma vez, se você não tiver base conteudista, não vai conseguir responder de jeito nenhum. Então, é bom, interessante que você dê uma revisada nesse assunto, se esqueceu, estude antes de ver essa resolução, tudo bem? A gente vai ter aí, posteriormente, o hormônio 2, que é nas gônadas. A gente vai ter, como o próprio nome já diz, né, a nomenclatura do hormônio é muito, muito, muito semelhante. Só um detalhe, tá? A prolactina, ela não acaba influenciando em outras glândulas, então ela é não trópica. Já as gônadas, a gente vai ter os gonatrópicos, que é o exemplo aí, então, portanto, da secreção desse hormônio. Ou então, sem ser os gonatrópicos, o FSH, né, e o LH, que ele é responsável justamente para atuar nas gônadas. Então, vamos ter aqui o famoso FSH e o LH, ou então os gonadotrópicos. E a tireoide, né? A tireoide, muito importante, que quem regula a tireoide é o TSH. Vamos lembrar um pouquinho de bioquímica, que é a tireoide, o que ajuda a regular a tireoide também é a secreção de iodo. Iodo, por sua vez, que além de auxiliar na tireoide, ele é muito importante para auxiliar todas as outras funções aí metabólicas do nosso sistema, né, fisiológico geral. Então, TSH seria, portanto, da tireoide, né? Aí a gente vai ter a suprarrenal. A suprarrenal, ela vai atuar principalmente na parte do córtex da suprarrenal e é o famoso ACTH.
ACTH, certo? E a gente tem, para finalizar com chave de ouro, os ossos. Quem vai atuar nos ossos, e não só ossos, tá, gente? Tecidos, e essa atuação dos ossos e tecidos é justamente para favorecer o crescimento, né? Que é o famoso hormônio GH, o hormônio do crescimento, que ele começa a ser produzido justamente quando a gente tem um controle bem bacana do nosso sono. Então, dormir cresce? Não e sim ao mesmo tempo, tá? Mas o GH ele é produzido enquanto estamos dormindo. O GH, por sua vez, também, um sinônimo para ele seria o somatotropina, tá? Que é o hormônio GH. Agora vamos lá. Dentre essa análise que fizemos, a gente consegue resolver a questão numa boa. Ele me fala aqui as alternativas e vamos identificar o porquê elas estão incorretas. A letra A fala o seguinte: a prolactina, a prolactina A, olha só, ele falou da prolactina A e fala que a ocitocina do 1. Tá errado, né, gente? Ele inverte, olha isso. Ele fala que a prolactina é responsável, então, no exemplo da neurohipófise, A, e ele fala que a ocitocina é responsável, então, na adenohipófise, sendo que é o contrário. Então, o que está incorreto na letra A é que a prolactina ela estimula a produção de leite, tá? Isso aí é a prolactina que faz justamente auxiliar na produção de leite nas mulheres. Já a ocitocina, ela facilita a ejeção do leite, tá? E aí isso é muito importante, tá? Porque ele me diz aqui que a prolactina auxilia na secreção de leite, tá? Bem como as contrações uterinas durante o parto. A prolactina não estimula isso, tá? Lembra que eu disse que eu vi até em um simulado que a quem ajuda na questão do parto principalmente a ocitocina. Então a gente já consegue eliminar tanto quanto por essa incongruência do parto em relação à prolactina, e a gente consegue eliminar também lembrando que a prolactina estimula a produção de leite e não a secreção do mesmo. A ocitocina que ajuda na secreção, e essa é a diferença aí entre a adenohipófise e também a neurohipófise. Então a gente já consegue descartar a letra A. A letra B, por sua vez, ele fala que os gonadotrópicos, o 2, correto, né? Porque eu acabei trocando, mas é a mesma coisa, são sinônimos. Atuam sobre as gônadas masculinas e femininas, até aí tudo bem, sendo eles, respectivamente, o estrogênio e o testosterona. O testosterona, acho que seria a testosterona, mas tudo bem. Gente, o estrogênio, tá? É produzido principalmente nas gônadas femininas e não masculinas. Já que ele disse que é respectivamente, a gente já consegue eliminar por causa disso. Gônadas masculinas é a testosterona e as femininas a liberação de estrogênio, tá? Só que tem um detalhe. E é justamente por causa disso que tá errado, né? Perfeito. Certo, tá certo isso. Então tá incorreta essa alternativa. C. O tireoideu estimulante 3 é o trópico e juntamente com a vasopressina B reduz o nível de cálcio no sangue, diminuindo o volume e a pressão sanguínea. Então ele diz aqui o 3, né? Tireoide, beleza. Aí é trópico juntamente com a vasopressina B. Vasopressina B, beleza, até aí ele acertou. Reduz o nível de cálcio no sangue. Cálcio. Diminuindo o volume e a pressão sanguínea. Vamos lá, gente. O TSH, que estimula a tireoide, né? E ajuda a liberar, portanto, o T3 e o T4 para a regulação da tireoide, como a gente bem sabe. E eles regulam
o metabolismo basal, tá? E não diretamente o cálcio. Então, tá errado aqui. Quando ele afirma que atua literalmente na questão do cálcio, né? Isso aí seria na função da calcitonina. Então, calcitonina seria, portanto, ali ajustar diretamente, diferenciar com o cálcio. Eu falar diretamente sobre o cálcio sendo influenciado. Só que a gente não tem relação direta entre a tireoide e o cálcio, tá? Na verdade, o TSH, que é o hormônio que regula a tireoide, juntamente com o iodo, ele vai estimular a tireoide a liberar o T3 e o T4, que vai ajudar a regular o metabolismo basal. Metabolismo basal esse que precisa, portanto, de muito apelo de água para aí auxiliar nas reações químicas do nosso corpo. Então, letra C está incorreta, tá? Letra D. Letra D diz o seguinte pra gente. O adrenocorticotrópico, nem sei se eu pronunciei corretamente, que é o ACTH, atua sobre a medula da suprarrenal, estimulando a secreção de adrenalina e cortisol, ambos relacionados ao estresse. Eu encontrei uma congruência aqui, eu não sei se vocês perceberam. O ACTH, que é o 4, que ele afirma que é o 4, que é a suprarrenal, vai atuar no córtex da suprarrenal, não é isso que eu falei? E vai estimular o cortisol. Cortisol, gente, é o hormônio do estresse, tá? Então, esse trabalho, ele é realizado primordialmente no que se diz respeito no próprio córtex da suprarrenal, tá? Da suprarrenal. E não, por exemplo, na medula, tá? Não na medula. Ele afirma que aqui é na medula. Não é isso. Quem atua na medula, primordialmente, é a produção de adrenalina. Adrenalina a gente tem a produção na medula. E não o hormônio da ACTH, que é, portanto, da suprarrenal. Lembrando que o cortisol, produzido pelo ACTH, é o hormônio do estresse, né? Quando a gente tá bem estressado e tal. Que a gente comumente costuma falar hormônio do estresse. Então fica pra gente essa alternativa E. A alternativa E diz o seguinte: a somatotropina 5, é uns nomes bem diferentes, né, gente? É não trópico e promove o crescimento. Olha só, 5, aqui, ó. Lembra que eu falei o hormônio de GH? Ou então isso aí que ele falou? Portanto, a gente tem não trópico porque não influencia em outras glândulas, tá? E promove o crescimento, perfeito. Por sua vez, o antidiurético B, então ele corta aqui a linha de raciocínio, ó, e vai para outra linha de raciocínio. Então, até aqui tá tudo bem. Por sua vez, o antidiurético B aumenta a permeabilidade dos túbulos renais à água. Perfeito, né? Tem a ver com a questão dos rins. O ADH, então a vasopressina, ela é muito importante justamente para regular, tá? De uma forma eficiente, ok? Porque a gente vai ter a permeabilidade dos túbulos renais à água. Quanto mais eu aumento essa permeabilidade, portanto, eu atuo, né, no bom funcionamento urinário. Então, a gente tem essa regulação por meio do hormônio do ADH, da vasopressina. Então, a gente fica aí com a letra E. Eu espero que essa explicação tenha sido eficiente para você. Ficou um pouquinho mais comprida que as demais, porque realmente são muitos assuntos a abordar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!